Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez, graças a Deus, com a alegria de sempre, porque nós, claro, temos aí Jesus, os seus ensinamentos, a doutrina espírita, que vem nos consolar, vem nos explicar muitas coisas que antes nós não tínhamos noção, ou então entendíamos errado, né? Então nós vamos hoje aqui com a presença do nosso Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Graças a Deus, alegria minha, Léo. E para estudo do livro Obras Póstumas, que estamos já no segundo capítulo, e vamos iniciar hoje o perispírito como princípio das manifestações. E diz Kardec o seguinte: os espíritos, como já foi dito, tem um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Esse é um princípio aqui que Kardec está colocando para o estudo desse invólucro, né? O perispírito, que é uma espécie de corpo intermediário entre nós espíritos e o corpo físico quando encarnados. Quando desencarnados, os espíritos se manifestam através do perispírito nas comunicações de vários matizes, né? Então nós temos Kardec aí nos falando que o perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. É interessante perceber isso, né, Léo? Porque se você vai para o mundo primitivo, que é o primeiro degrau, o perispírito, assim como o corpo físico, são mais densos, né? É mais denso o perispírito do que o de hoje, no planeta de provas e expiações. Então imaginemos mais para frente como será, né? A nossa tendência, uma vez que a gente não retrocede, no máximo fica estagnado, é que o nosso perispírito cada vez mais fique com essa natureza mais fluídica, menos materializada. E é muito importante a gente ter essa noção para que a gente mude a nossa sensibilidade com relação às experiências materiais. Como a gente sempre costuma dizer, aqui é uma das frases motes de nós que de alguma maneira trabalhamos no espiritismo, que a gente precisa fazer uma inversão aí de sensibilidade, porque geralmente a gente se pensa como um ser material tendo experiências materiais. E, na verdade, nós somos seres espirituais tendo temporariamente, por algumas razões, experiências materiais. Quando a gente entende o papel do perispírito nessa conexão entre aquilo que nós somos, espíritos, e o nosso corpo, que é aquilo que é temporário, fugaz, faz muito mais sentido a gente passar por determinadas experiências materiais e perceber que, na medida em que a gente consegue se moralizar, o nosso perispírito naturalmente vai refletir essa nossa espiritualização, essa nossa moralização. E como é aurido, o perispírito é aurido do fluido cósmico universal do planeta em que ele está, o espírito está conectado, ou seja, nós estamos conectados no planeta Terra. Então, o nosso perispírito, assim como o corpo físico, eles são auridos do fluido daqui do planeta Terra. Não vem de outro planeta, é daqui mesmo. Conforme o planeta vai evoluindo também, né, se os seus habitantes, espíritos encarnados e desencarnados, vão evoluindo, o planeta também vai evoluindo. A matéria vai ficando mais sutil. E aí
como você lembrou, né, os corpos e os perispíritos vão também, de alguma forma, sendo cada vez mais quintessenciados, né? Mais, entre aspas, leve. No 10, aqui no item 10, Kardec coloca o seguinte: durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte, do corpo físico. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. É a didática do Kardec, maravilhosa, né? Maravilhosa, porque Kardec, quando diz isso, nos permite entender de uma maneira mais tranquila, mais serena, que todos nós, de alguma forma, estamos evoluindo, mesmo quando a gente não quer, porque essas experiências que nós temos, enquanto seres encarnados, faz com que esse perispírito, de alguma maneira, sirva como esse meio comunicante de uma maneira melhor ou pior. Sim. É claro que alguém que reza, que tem práticas saudáveis durante o dia, que faz a sua reflexão interior, qualquer que seja essa reflexão, seja no sentido de Santo Agostinho, seja no sentido que a filosofia oriental propõe, né, das múltiplas maneiras de meditação, é claro que essa pessoa ela vai ter essa conexão entre o seu aspecto mental e espiritual e o seu aspecto material de uma forma mais tranquila. Agora, por outro lado, se você toma se alimenta mal, toma uma medicação que de alguma maneira vai impactar na matéria, né, na sua fisiologia de uma forma mais degenerativa, digamos assim. Evidentemente que o perispírito vai sofrer também essas influências negativas. Ou seja, tudo depende da nossa atitude mental e das práticas cotidianas que a gente tem. É isso aí, tudo reflete, né? É como o Kardec está lembrando aqui. O que o corpo físico sente, o perispírito transmite para o espírito, e aí o espírito sente. E o que o espírito quer enfim, quer executar, ele passa para o perispírito, que passa para o corpo físico. E aí acontece. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas quanto tempo demora isso? Fração de, sei lá, milissegundos, ou não dá nem para explicar. Na verdade, no mesmo momento que a gente pensa, né, que acontece as transmissões de um lado e do outro. Tanto o espírito recebe as sensações que vem do corpo através do perispírito imediatamente, quanto o corpo recebe a ordem do espírito que veio através do perispírito. É imediato. É uma coisa fantástica. Eu gosto muito, assim, às vezes a gente complica as coisas, né? Eu acho que a linguagem simples é uma linguagem que vai chegar no entendimento de praticamente todas as pessoas. Quando a gente complica, né, na linguagem, de forma a rebuscar, de forma a querer explicar cientificamente como funciona, a gente atinge uma camada muito menor da sociedade ainda. Então nós precisamos ter cuidado como nós vamos passar. Aprender com Kardec, que didaticamente colocou de uma forma que a gente consegue entender nós, as pessoas mais evoluídas intelectualmente e as pessoas menos evoluídas intelectualmente, né? Nós todos conseguimos entender porque Kardec está falando de uma forma simples, sem ser simplório, sem ser simplista. Exatamente. Né? Então, é uma forma... eu acho que todo professor deveria aprender um pouco com Kardec, né, professor Leopoldo Pio? É curioso você lembrar disso, porque nos primeiros programas que a gente fez, falando lá da introdução, do preâmbulo do Obras Póstumas, a gente acabou remetendo muito a essa questão pedagógica, como a gente acaba
deixando um pouco de lado esse papel que Kardec teve, não apenas para nós espíritas na conformação do espiritismo, mas como um grande pedagogo, como um grande continuador de várias tendências pedagógicas que existiam na época, mas também como alguém que propôs uma pedagogia espírita extremamente interessante. E quando você faz essa separação entre ser simples e ser simplório ou simplista, isso é fundamental para um grande educador, que era o caso dele, porque você começa a reparar que você, mais do que professor, você precisa ser um educador, você precisa ter uma empatia com relação àquelas pessoas que de alguma maneira precisam dessa sua orientação. E você, ao mesmo tempo, é um mediador de um conhecimento que a pessoa já tem. E se você não tem essa postura didática, talvez você saiba muito, mas você não consegue criar essa identificação com as dificuldades que esse, entre aspas, aluno tem. E dificuldade todos nós temos, porque quem é professor, quem é educador, acredito, o verdadeiro educador é aquele que também sabe aprender. E mais uma vez, aí o Kardec serve como um grande modelo para a gente, porque toda a pesquisa que ele fez, que vai dar origem ao espiritismo, é fruto do quê? De um aprendizado que ele teve e que fez com que ele mudasse a postura dele com relação aos próprios fenômenos espíritas, que a princípio ele não acreditava muito nisso, como um grande cientista, um grande pesquisador deve ter sempre essa atitude de questionamento. É bom que nós possamos ir aos cinemas, ver Kardec, um nome por trás da história, né? Então a gente, do nosso Wagner de Assis, é um filme que eu assisti logo no terceiro dia de estreia, consegui assistir e gostei muito do que eu vi. Tem algumas coisas que a gente acaba discordando assim da visão do diretor, do Wagner. Volto a dizer, meu amigo pessoal, mas a gente sabe que existem algumas coisas ali que não aconteceram exatamente assim. Mas é um filme. Wagner me explicou várias vezes isso. Então temos que ter esse olhar. Mas vemos ali um Kardec homem, humano. Muito bom filme. Vamos assistir para a gente entender melhor. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. É isso aí, estamos de volta. Estamos aqui para mais dar sequência naquilo que nós iniciamos na primeira parte. E nós temos aqui duas palavrinhas que nós falamos, né? Simplismo, ou simplista, né? E simplório. É interessante a gente trazer o sentido dicionarizado, né? Nós falamos que Kardec, ele escrevia de forma simples, sem ser simplório e sem ser simplista. O que é ser simplista? Consiste em considerar, a pessoa que consiste em considerar apenas uma face ou um aspecto das coisas. Simplificação exagerada. Olha aí, Kardec não se utilizava de uma simplificação exagerada. E simplório? Simplório, ou aquele que é muito crédulo, tolo, ingênuo. Ou seja, Kardec não era nenhum outro, né? Então é exatamente isso. Nós vamos dar sequência aqui, vamos ao item 11, onde Kardec coloca o seguinte: o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato com o corpo, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado, apesar de, impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. O que Kardec está querendo nos colocar é que, através do perispírito também, nós mantemos relação com outros espíritos.
esses outros espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. Né? Aquela chamada telepatia, pelo que Kardec está nos colocando aqui, é através do perispírito. Algo interessante. Extremamente interessante. Pois é. E olha como essa questão, João, é importante para quem trabalha mediunicamente. Se você tem essa noção clara dessa potencialidade que existe no perispírito, de fazer essa conexão com outro irmão encarnado ou desencarnado, de transmitir uma energia para esse irmão, para melhorar um determinado ambiente, iluminar esse ambiente, digamos assim, através da sua, do seu foco mental, da sua consciência espiritual. Se a gente tem essa noção e faz um estudo em cima disso, evidentemente qualquer atendimento espiritual ele passa a ser muito mais eficaz. Né? A experiência mediúnica, e por isso no Espiritismo a gente valoriza muito o estudo, para que a prática seja mais consciente, seja mais relevante, e que essa prática de caridade realmente seja efetiva, é necessário estudar essa atuação do perispírito como se fosse um mediador mesmo, como se fosse um vaso comunicante que nos permite criar essa relação de comunhão, digamos assim, ou pelo menos de alinhamento de sentimentos, porque a gente acaba atraindo aquilo que tem a ver com o nosso perfil, com a nossa atitude mental, e no trabalho mediúnico isso passa a ser fundamental para a gente. Verdade. A gente tem que estudar bastante, porque não é uma coisa simples, realmente não é uma coisa simples. O Kardec torna o entendimento mais simples, mas não é que seja algo simples de compreender. Tem que ter estudo mesmo, e o melhor é estudar em grupo, né? Exato. A gente estuda em grupo com pessoas, inclusive, que conhecem mais do que a gente, e a gente acaba, então, conseguindo entender, compreender direitinho e aplicar direitinho também. Item 12. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão, a esse tempo, descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-los. Isso é algo que a gente está começando a perceber que a medicina, ou alguns setores da medicina, hoje no Brasil, nós temos a AME Brasil, né, a Associação Médico Espírita do Brasil, e que estudam muito essa questão do perispírito. Nós temos vários, até bem pouco tempo, a nossa irmã Marlene Nobre, que era a presidente da AME Brasil, ela desencarnou há pouco tempo, e levava esse pensamento, sim, de que os médicos precisam estudar o perispírito para saber onde nasce, que na verdade não é nem no perispírito que nasce, né? Mas o espírito transmite para o perispírito, que transmite para o corpo físico, como já estudamos, mas tem como a medicina chegar no perispírito para poder fazer o trabalho lá no perispírito, né? E claro, antes no espírito. Se nós ficarmos saudáveis mentalmente, não teremos doenças. Um espírito puro não tem doença quando está no corpo físico. Não me consta que Jesus tenha espirrado. não tem registro. Nada. E eu também não acredito que fosse algo que Cristo fosse passível de ter uma gripe. Senão os discípulos poderiam, né, aqueles discípulos e apóstolos, enfim, que escreveram sobre a vida de Jesus aqui, não se encontra lá, Jesus não saiu hoje porque estava com febre. Ninguém perguntou, Senhor, por que espirraste? Ou coisa parecida. Nem que ele estava com dor de dente, dor de cabeça, nada disso. Porque exatamente um espírito superior, e aí nós não estamos falando de espírito superior, mas sim de espírito puro, que alcançou a perfeição, sabe lá Deus em que momento dessa eternidade, e ele, claro, domina plenamente tanto o perispírito quanto o corpo físico, né?
Bom, vamos ao item 13. Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos, como o Léo estava lembrando, né? Os fenômenos mediúnicos são através do perispírito que se concretizam. Sua natureza etérea não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos de toda espécie, levantamento, transporte ou lançamento de objetos. Para explicarem-se esses fatos, não há por que recorrer ao maravilhoso nem ao sobrenatural. Óbvio, a gente sabe que quando nós estamos desencarnados, por exemplo, queremos agir sobre a matéria, precisamos do perispírito, como já exaustivamente foi explicado aqui pelo Kardec. E esses efeitos físicos, tipo o transporte, a Olímpia tem uma história muito interessante, que passou algum tempo, um livro que estava na estante aparecia na gaveta do criado mudo, né? Daquela mesinha de cabeceira. Ninguém da casa pegava o livro e colocava lá. Ela perguntou para todos: não, nunca aconteceu, nunca peguei esse livro e tal. Mas o livro, todas as noites, de madrugada, né, saía da estante e entrava na mesinha de cabeceira, se eu não me engano, do Gastão. E ninguém tinha feito aquilo. De outra ocasião, um livro que estava colocado por trás de todos caiu na sala, no chão da sala, em frente à estante. Como pode? O livro não podia pular os outros livros. Então a Olímpia pegou aquele livro, botou lá atrás de novo e o livro tornou a cair no mesmo lugar. São efeitos físicos. E isso acontece. Existem relatos, né? Kardec, inclusive, traz para nós na Revista Espírita relatos de muitos efeitos físicos em casas de pessoas, até apedrejamento, etc. e tal. Então, esses fenômenos todos são feitos através do perispírito, que é o órgão, digamos assim, um órgão ou um corpo que faz essa intermediação entre os dois. Na verdade, esse exemplo que você está dando da Olímpia nos ajuda a entender como é importante, mais uma vez, em primeiro lugar, a gente estudar essas situações e perceber que não existe nada extraordinário, não existe nada inexplicável no espiritismo. Muitas vezes nós temos dificuldade, talvez não estejamos prontos para entender muitos dos aspectos que Kardec e seus seguidores imediatos produziram em termos de pesquisa, mas na verdade, se a gente analisa, estuda, entende um pouquinho de física, em primeiro lugar a gente sabe que imaterial só Deus. Uhum. E em segundo lugar existem graduações de materialidade. E o que nessas situações que você comenta, João, que acontece é que você densifica, digamos assim, o perispírito para produzir determinados efeitos físicos, da mesma forma que você pode quintessenciar esse mesmo perispírito em outras situações. É claro que isso vai depender da evolução, do conhecimento, da intelectualidade e das intenções do espírito que produz esse efeito. Existe um caso que Kardec relata, inclusive, que é aquele caso do Espírito da Verdade que produz ruídos de batidas nas paredes. E aí muita gente acha que o Espírito da Verdade não é Jesus, até por causa disso. Um espírito puro não faria esse tipo de manifestação. Mas o que o Espírito da Verdade fez foi se utilizar de irmãos que podiam causar aqueles... Olha, bate aí para mim, por favor, bate aí. E eles fariam, então, por serem materializados, mais materializados do que o próprio Jesus, o próprio Espírito da Verdade. Mas, meus irmãos,
chegamos ao final de mais um programa do Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Esperamos no próximo programa vocês juntinho conosco e divulguem a Rádio Rio de Janeiro, divulguem os programas da Rádio Rio de Janeiro para que mais irmãos possam então receber esses ensinamentos que são tão ricos para nós. Não é isso, Léo? É isso, a gente agradece e vamos assistir o filme do Kardec também. Exatamente. Até a próxima, irmãos. Até a próxima, irmãos. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá ou faz a vossa direita. Hoje nós temos um tema a ser desenvolvido: convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. E para tal realização temos aqui, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua, que irá refletir conosco, nos auxiliar nessa reflexão de entender o que é, na verdade, o que são os pobres e os estropiados que Jesus citava, né, naquela época. Né? O que ele queria nos dizer com isso? Será que nós temos que ir nas ruas e recolher os mendigos, aquelas pessoas que estão em situação de risco nas ruas, e colocar na nossa casa, né, na nossa mesa? É isso que Jesus queria dizer? Foi isso mesmo? Vamos então, temos o Antônio de Pádua, que nos auxiliará nessa tarefa, no suporte técnico nosso estimado Cláudio Almeida. E vamos então dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a ler e refletir junto conosco. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vejam bem, essa é uma das passagens de Jesus que provocam um pouco de perplexidade, porque se formos tomar o pé da letra que está aqui, nenhum de nós tem condições de fazer isso. Eu acho que não era essa proposta específica de Jesus que isso fosse feito assim ao pé da letra. O que ele está mandando aqui é uma mensagem muito clara do que é a caridade. Apesar de que vocês vão dizer, poxa, mas chamar alguém para estar na sua casa, seus amigos e tal, não é uma caridade. Você está chamando a pessoa lá, não é por questão de caridade, é por questão de gentileza, de prazer, de convivência e tal. Não é como o caso do óbolo da viúva. Ela foi lá especificamente para praticar uma caridade com o templo. Mas nos dois casos, o que Jesus está nos dizendo aqui é que nós não devemos exigir contrapartida das coisas. Assim como ela foi lá, deu aquelas 2 moedinhas, sem pedir nenhuma contrapartida, é o que se espera de quem pratica a caridade. Que dê a sua contribuição, o seu trabalho, o que for, dê porque fica feliz em dar, em ajudar, e sem exigir contrapartida. Então é o caso aqui do banquete, que nós vamos narrar aqui. Jesus não diz que nós devemos, a diferença é essa, ele não diz que não se deve convidar os amigos e convidar só os estropiados, etc. Ele vai dizer que nós não devemos convidar amigos se nós estivermos convidando com a intenção de receber deles uma contrapartida no futuro, de sermos convidados também por esses amigos. Convidar os amigos e também sem precisar, sem exigir reciprocidade, também está dentro do jogo. Isso é muito comum na tradição judaica, gente. Isso na época do Cristo, e hoje eu acho que ainda é assim, muitas vezes. Os hebreus, os judeus de hoje em dia, eles têm esse costume de fazer as coisas sempre com uma contrapartida. Isso é comum
vamos dizer assim, na cultura deles. Não é certo nem errado, é a cultura deles. Então Jesus foi nisso, porque era comum, olha, vamos chamar um banquete, mas sabendo que depois fulano vai me convidar. Isso era o normal. Então ele está dizendo que se você convida dessa maneira, está errado. Tem que convidar todo mundo sem ter intenção de exigir a reciprocidade. E como Jesus sempre fazia, ele pintava o quadro mais, assim, grotesco para não chamar atenção. Então botou, vocês têm que chamar os mendigos, os tropiados, os cegos, para chamar atenção. Olha, você conseguir chamar esse povo é porque realmente você está fazendo sem intenção nenhuma de pedir reciprocidade, que você não vai receber reciprocidade dessa gente. É o caso de amar o inimigo. Por que ele fala que amar o inimigo? Porque se você consegue amar o inimigo, é porque você já perdoa todo mundo, os amigos, os vizinhos, todos, o próximo, o que não está próximo. Você chega ao ponto de perdoar o inimigo, de amar o inimigo, querer o bem do inimigo, então é porque você já tem capacidade de amar num nível muito mais elevado. Então, o que diz aqui, se você tem capacidade de convidar a turma da rua para sua casa, então você já está num nível tal que, com certeza, quando chamar lá o seu patrão, você não vai chamar o seu patrão com a intenção de ser promovido. Vai chamar porque gosta da companhia do seu patrão. Vai chamar o seu vizinho, aquele seu primo que é rico, não é porque quer depois que ele lhe chame para o banquete lá. Vai chamar porque você gosta do seu primo, gosta das conversas dele. Essa é a ideia de Jesus. Vamos ver aqui o que ele disse. Disse também aquele que o havia convidado, isso é Jesus falando, dizendo a quem o convidou para o banquete. Ele disse, quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles convidem em seguida por sua vez, e que assim te retribuam o que receberem de ti. Então ele está dizendo, não convidar essa gente, se for para que aconteça deles convidarem você. Se convidá-los por amor, porque gosta deles, da companhia deles, tá tudo bem. Pode ser rico, pobre, não importa. Você convida porque você gosta. Então também você vai discriminar. Não posso chamar meu irmão para vir à minha casa, porque ele é rico? Ué, eu não estou chamando meu irmão, eu não estou querendo que ele me chame a mãe para casa dele. Então você tem que chamar qualquer um. Agora Jesus, se ele parasse aqui a história, ia estar promovido e sair pelo outro. Nós não estamos aqui conversando sobre isso hoje. Mas ele tinha que mostrar um quadro mais grotesco para não chamar atenção. Aí ele segue. Mas quando deres um festim, convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. Porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Então, se você convida essa gente toda, assim, desconexa da realidade, pela sua pobreza, suas doenças, etc., você sabe que não vai, eles não vão nunca te retribuir. E demonstrando isso. Então tem que fazer esse quadro assim um pouco chamativo para que a gente entenda e fique com essa história guardada na cabeça. Senão é um conselho que você escuta aqui, amanhã você esquece. Não devo matar. Tá bom, não vou matar nunca ninguém mesmo, mas continua aqui sendo grosseiro com as pessoas. Sendo grosseiro no trânsito, sendo grosseiro com a minha mulher. Então, não estou matando ninguém, então nunca vou ser punido. Está lá, o não matarás, eu estou cumprindo. Mas essas outras coisas que você faz que tem o mesmo germe. Entende? Eu nunca vou fazer, cara, vou fazer um donativo para a igreja, para o centro e tal, não vou pedir nada em troca para mim. Vai caridade pura. Fui lá, fiz um donativo para a igreja, para o centro e tal, e nunca pedi nada em troca. Não, está tudo bem. Mas quando eu chamo em casa uma pessoa, fica convidando, vou convidar fulano porque o casamento da minha filha, porque quando a filha dele casar também, ele vai dar um banquete lá no hotel não sei onde, ele vai me chamar. Então, está fazendo igual. Entendem? Essa é que é a figuração. O jogo aqui é este. Não é uma questão de convidar essa tropa que Jesus citou aqui para a nossa mesa. Kardec nos comenta aqui. Quando deres um banquete, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras ditas por Jesus, absurdas se a considerarmos ao pé da letra, são sublimes se lhes procurarmos a essência. Jesus não pôde ter querido dizer que em lugar dos amigos, ele deva reunir à sua mesa os mendigos da rua.
Sua linguagem era quase sempre figurada e, aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento, Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas. O verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nessas palavras. E ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. Ou seja, o segredo está aqui. Esse aqui é o ponto principal aqui. Ficar feliz de convidar alguém para sua casa por convidar. Não porque a pessoa não pode não vai retribuir. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição. Então o bem não significa que seja só para quem é carente. Você faz o bem também para quem não é carente. Faz o bem para a pessoa que não necessita. Então você tem que fazer o bem para todos. Para ricos e pobres, bons e maus, justos e injustos, como o Pai manda a chuva e o sol. Para todos. E Deus manda tudo isso, não pede retribuição. Ele não fala, eu vou mandar chuva para você se você for bonzinho. Só manda o sol se você ficar bem comportado. Não, ele manda. Para todo mundo. Agora, cada um é que depois que vai pensar em o que eu preciso fazer para agradecer. Aí é diferente. Eu vou agradecer a Deus, o sol e a chuva, como? Sendo um bom filho de Deus. É o que no caso meu pai, minha mãe, eu vou ser um bom filho, eu sou bem tratado por eles. Como é que é a retribuição que eu dou ao meu pai e minha mãe? Ser um bom filho. É essa a retribuição que eles querem. Não querem nada de em troca, só querem que eu seja um bom filho. Ou melhor, nem um bom filho, que eu seja um bom cidadão, um homem de bem. É isso que eles querem. E a mesma coisa o Pai, que é Deus. Então, quando nós lermos essa história, temos que ficar, assim, mais focados nesta parte. E ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. O que significa que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição, mas apenas o prazer de fazer o bem. Isso aqui, fazer o bem deve ser bom, deve ser gostoso para nós. Para fazer uma comparação mais impressionante, Jesus diz, convida os pobres para o teu banquete, porque sabes que eles não te poderão dar nada em retribuição. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na fartura de que desfrutas. Ou seja, aqui Jesus usou o cenário de um banquete, mas aí vale qualquer coisa que nós temos condições de distribuir. Então, se eu vou distribuir algo a alguém, eu vou dar algo a alguém, seja até o meu carinho, seja uma coisa pecuniária, seja um serviço, seja o que for, seja um beijo no rosto, eu tenho que dar isso sem exigir retribuição. Nós costumamos aqui no Brasil nos beijar, né, quando nos cumprimentamos, um dá um beijinho num lado, outro dá um beijinho no outro. Se você der um beijinho, já pensando que vai receber um beijinho, está errado. Você tem que dar um beijinho e pá. A outra pessoa, como é educada, vai retribuir com um beijinho. Mas não é uma obrigação que você já vai sabendo. Eu vou dar um beijinho numa face, eu vou receber um beijinho na outra. Eu vou dar um empréstimo ao meu amigo, amanhã ele pode me emprestar também. Não é assim. Nós temos que fazer o bem, seja um bom dia que eu dê. Eu dou um bom dia, se a pessoa responder, eu fico feliz. Se ela não responder, eu também fico feliz. Porque eu fiz a minha parte, eu dei bom dia. Eu não estou exigindo que ela retribua com bom dia. Eu tenho que fazer o que é o bem, eu fico feliz em fazer o bem. Esse é o sentido dessa história do banquete. Entretanto, essas palavras também podem ser aplicadas num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam para a sua mesa aqueles que, como dizem, podem honrá-las ou, por sua vez, convidá-las? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso é a forma de, muitas vezes, prestar-lhes discretamente um grande serviço. Estes, sem irem buscar os cegos e os estropiados, praticam o que diz a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício com uma sincera cordialidade. Então, eu não preciso convidar os pobres, os estropiados, cegos, coxos da rua para ir a uma festa que eu vou dar. Eu posso convidar, se eu sou um patrão, um empresário, um comerciante,
Eu convido meus empregados, qual é o problema? Né? Se cabe, se eu tenho espaço para convidar, se eu fazer um jantarzinho para meia dúzia de pessoas, não vou convidar. Se eu tenho uma fábrica com 100 empregados, não vou. Mas eu vou fazer um churrasco num sítio, sei lá o quê, convido meus empregados numa boa. Eu sei que eles não têm nunca um sítio para me convidar, mas eu vou ficar feliz deles virem. Convido aqueles meus parentes que são menos aquinhoados que eu a participar da minha felicidade, daquela festa, ou lá o que seja, mas sem intenção de receber algo em troca. Dizer que, e se por acaso, nessa festa, eu estou fazendo aquilo também numa forma de ajudar aquelas pessoas, porque elas nunca teriam condições de participar de uma recepção como aquela, eu tenho que fazer isso de uma forma dissimulada, para não causar constrangimentos. Não humilhar, né? Exatamente. Eu tenho que fazer com a minha sincera cordialidade. Por isso que eu digo, praticar o bem é difícil. Tem que ser muito inteligente para praticar o bem. Costumo dizer isso. Só pratica o bem quem é inteligente. Porque o mal qualquer um pratica. Vamos combinar que o cara pode ser inteligente, ser burro, ser o que for. O cara pratica o mal, que é a coisa mais fácil que tem é praticar o mal. Agora, praticar o bem é difícil. Por isso, só os inteligentes praticam o bem, que percebem a vantagem de praticar o bem. Agora, o mal, qualquer um pratica, gente. Aliás, como disse aqui outro dia, nós somos especialistas em praticar o mal. Justamente porque nós somos ignorantes, ainda não somos inteligentes. Então, às vezes a gente quer até fazer o bem, mas porque nós temos dentro de nós ainda aqueles resquícios da maldade, a gente acaba tornando o caldo. E Kardec chamando a atenção para isso. Olha, tudo bem, vocês vão praticar o bem, chamar, entre aspas, os estropiados, que são aqueles talvez seus parentes que têm menos condição, seus funcionários da sua empresa e tal, mas faça isso com inteligência, sem humilhá-los, sem botá-los em situação de constrangimento, com, de repente, a roupa que eles vão, vestidos, ou o carro que eles chegam, ou se chega de ônibus, não sei o quê. Não pode você criar constrangimento, porque aí da outra vez eles não vão. Vão ficar meio assim, poxa, eu não vou não, porque sabe como é que é? Chega lá, a gente é recebido de uma maneira que a gente fica assim meio fora fica né? Fora de esquadro ali. Não pode. Aquele negócio tem que tratar todos por igual. Esse é o sentido aqui do ensinamento do Cristo. Começa com um quadro terrível, chamar os outros, estropiados, cegos, coxos, toda essa pessoal de rua para minha festa. Aí chama porque está seguindo exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Mas não adiantou nada. Porque você fez com a segunda intenção. Fez pensando que vai ser retribuído na ressurreição dos justos. Já fez com essa intenção, já perdeu todo o valor. Compreendem? Então, fechando aqui. Pensem bem na hora de fazer o bem. Façam sem nenhuma intenção de contrapartida de quem quer que seja pobre, rico, homem, mulher, jovem, velho, não importa. Façam o bem, espalhem o bem, sem exigir retribuição. Se alguma retribuição houver, vai ser por iniciativa deles, por educação, por gentileza, então foi bom, porque nós demos a oportunidade deles praticarem o bem também. Ganhamos 2 vezes. Certo, Marta? Verdade. O que a gente percebe, né, Antônio, como você bem destacou, é a importância nesse ensinamento, né, o objetivo desse ensinamento é justamente nós entendermos qual era o verdadeiro significado, né, daquela expressão pobres e estropiados, né, que não é literalmente, não é isso. O que, na verdade, nós precisamos entender é que o nosso convite deve ser sempre guiado por um espírito de fraternidade, né? Por um desejo de convivência, porque você gosta daquela pessoa, porque apesar, né? Porque na perspectiva material vão colocar como apesar, né? Apesar do fulano, né? Ser legal, você gostar dele, ele é muito pobre, ele é muito simples, né? E você não tem que ter essa visão. A tua visão é: eu gosto do fulano. Não sei, não estou preocupado com a situação social dele. Estou preocupado que eu gosto do fulano e quero usufruir da companhia dele, né? Da companhia da família dele. Enfim,
é isso que deve sempre guiar, né, a nossa convivência, nortear a nossa convivência. Agora, normalmente, na perspectiva material, o interesse vem logo na frente. Não, peraí, eu não posso deixar aquela lista da festa que você vai fazer, né? Nossa Senhora, aquela lista é uma coisa terrível, né? Quem é que vai? E aí você tem um número, né? Claro, porque por mais rico que você seja, a gente sempre tem um limite, né, de convidados. E aí a lista vai ser guiada, norteada por quê? Não, peraí, esse aqui pode me retribuir. Nossa, ele tem conhecimentos incríveis, pessoas chaves, né? Então, é isso que a gente tem que começar a desconstruir dentro de nós. É evidente que todos nós tínhamos isso, né, forte aqui dentro, mas nós precisamos começar a refletir sobre isso, né? E desconstruir esse homem velho, que é o homem materializado, e começar a construir o homem novo, que é um homem mais espiritualizado. Então, já com outros critérios, né, de valor, com outros critérios morais. Então, a percepção e a avaliação que ele tem das pessoas não é mais por questões materiais, financeiras, né? Não. A questão ali está na afinidade, na convivência amistosa, na convivência que é agradável, alegre, né? Tem pessoas que são muito alegres, né? E ali você gosta daquela convivência e você não está preocupado se essa pessoa pode te oferecer alguma coisa. Você está preocupado numa convivência boa, gostosa, né? Que você vai desfrutar. E isso está atrelado justamente aqui. Aquela pergunta que a gente sempre fala do Livro dos Espíritos, que é sobre o interesse pessoal. Você tem que se despojar desse interesse, né? O Kardec e os espíritos superiores nos dizem lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aquilo que poderia, além do egoísmo e do orgulho, atrapalhar mais, né, a nossa evolução, o nosso caminhar, o nosso progresso, e o que os espíritos respondem? Que é o interesse pessoal. Porque ele é fruto de orgulho e egoísmo em último grau, né? Enquanto você estiver norteando a tua vida por esse interesse, com certeza você estará distante dessa proposta. E como o Antônio muito bem destacou, o pior é que se a gente não for vigilante, né, conosco, o que pode acontecer? Mesmo sendo religiosos e aparentemente sempre lidando com essas máximas do Cristo e até mesmo estudando, se nós não formos atenciosos, com certeza nós vamos nos enganar e quando menos percebermos, nós estaremos usando como critério nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana, paradigmas materialistas, como esse, por exemplo. E isso nos afasta do verdadeiro amor ao próximo, nos afasta da verdadeira prática da caridade, como nós vimos, né, nos temas anteriores, que Kardec vai costurando, né, de tal maneira até que ele vai e fecha, né, como ele deixa, ele fala sobre tudo isso, instrução moral, instrução material, né, da caridade, e depois ele vai e oferece para os espíritos superiores comentarem sobre esses dois aspectos da caridade, né? Então, que a gente pense nisso, né? Passe a colocar isso como algo fundamental, como pilares da nossa prática da caridade, né? É uma prática sem ostentação, uma prática simples, sem magoar, sem ferir ninguém, né? Como o Antônio falou também, não adianta você convidar aquelas pessoas como sendo um chefe, né, de uma empresa, convida os teus funcionários, mas você deixa a pessoa de uma tal maneira ali que a pessoa fica sem saber o que fazer e diz, nunca mais eu volto aqui, porque se sentiu super mal, super deslocada. Então, que a gente, se fizer isso, que tenha o cuidado, a gentileza, a sensibilidade, né, de proporcionar todas as condições daquela pessoa se sentir bem. Mas, já que o nosso tempo acabou, vamos ficando por aqui, desejando a todos que tenham muita paz e serenidade. Até lá.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.